Eu não me lembro exatamente o dia em que percebi que ela estava presa em um relacionamento abusivo. Mas sei que, desde o começo, havia algo em seu olhar que gritava por socorro, mesmo quando seus lábios sorriam. Alice, nome que ainda ecoa na minha mente com a força de uma tempestade, era o tipo de pessoa que escondia as feridas atrás de gargalhadas e desculpas esfarrapadas para sumiços e hematomas sutis. A conheci em um grupo de leitura, desses que se encontram em cafés aos sábados. Trocávamos impressões sobre Clarice Lispector e Dostoiévski, mas o que realmente me chamou a atenção foi a forma como ela falava pouco sobre si mesma. E, quando falava, havia sempre uma espécie de censura em sua própria voz. Um dia, depois de algumas conversas trocadas, confidenciou que namorava um cara chamado Marcos. A forma como falava dele era tão dúbia quanto desconfortável. Ora exaltava sua inteligência, ora desviava o olhar e mudava de assunto. Demorou alguns meses até ela se abrir mais. Eu nunca forcei nada, mas fui constante. Escutava, oferecia abrigo nas palavras e presença nos silêncios. Foi em uma tarde nublada, após uma sessão de leitura em que ela não parecia ouvir uma palavra sequer, que tudo desabou. Chorou no meu ombro, confessando que Marcos a controlava, a manipulava, fazia com que se sentisse culpada por tudo. A afastava dos amigos, da família, a fazia duvidar de si mesma. Eu apenas segurei sua mão, dizendo que ela não precisava continuar vivendo assim. Nos meses seguintes, ajudei Alice a reconstruir-se. Com paciência, ajudei-a a entender que não era fraca por ter ficado tanto tempo naquele relacionamento. Que o amor não deveria ser uma prisão. A levei para sessões com uma terapeuta, a incentivei a retomar contatos, redescobrir hobbies, lembrar-se do que a fazia sorrir de verdade. E, aos poucos, ela floresceu. Era como ver a primavera surgindo depois de um inverno longo demais. Começou a rir com mais liberdade, a andar de cabeça erguida, a vestir roupas coloridas que antes dizia que não combinavam com ela. Nos aproximamos muito nesse processo. Dividíamos confidências, filmes, silêncios confortáveis. Em uma noite de agosto, no meio de uma conversa sobre livros, ela me beijou. Foi um gesto simples, doce e inesperado. Mas para mim, carregava todo o simbolismo de uma conquista. Não do tipo possessiva, mas do tipo genuína, como quem acolhe uma alma em pedaços e a vê se reconstruir por vontade própria. Nos meses seguintes, tudo parecia caminhar para algo sólido. Não rotulávamos o que tínhamos, mas era claro que havia mais do que amizade ali. Eu me sentia bem com ela, e ela parecia se sentir segura comigo. Por isso, quando ela começou a se distanciar novamente, meu coração apertou com uma angústia que eu já conhecia, mas nunca quis revisitar. As mensagens foram ficando mais espaçadas. As respostas, mais curtas. As desculpas, mais esfarrapadas. Até que, um dia, vi uma foto dela com Marcos nas redes sociais. Um jantar à luz de velas, sorrisos ensaiados, legenda dizendo algumas pessoas realmente mudam. Naquele instante, senti como se o chão tivesse sido retirado debaixo dos meus pés. Como se todo o esforço, todo o carinho, toda a reconstrução que ajudara a promover tivesse sido apagada com um simples toque no botão de reenviar mensagem para o antigo algoz. Tentei não julgar. Repeti para mim mesmo que processos emocionais não são lineares. Que traumas criam laços tão complexos quanto invisíveis. Mas doeu. Ela não me mandou mensagem explicando. Simplesmente sumiu. Deixou um vazio onde antes havia promessas silenciosas de um novo começo. E eu? Eu chorei. Pela ausência, pelo abandono, mas principalmente por saber que ela podia estar entrando novamente num ciclo do qual já lutara tanto para sair. Lembro de como tentei racionalizar tudo aquilo. Pensei em cada conversa, cada gesto de apoio, cada noite que passamos lado a lado conversando até adormecer no sofá. Era difícil aceitar que alguém que você ajudou a levantar preferisse voltar para os braços de quem a derrubou. Mas com o tempo, compreendi que o coração humano não é lógico. E que o medo de recomeçar pode ser mais paralisante do que o medo de continuar sofrendo. Comecei a escrever. Era minha maneira de extravasar, de não sufocar com tudo que havia ficado entalado na garganta. Escrevi cartas para ela que nunca enviei. Relatos do nosso tempo juntos, dos avanços que vi com meus próprios olhos, dos sonhos que ela compartilhou comigo. Talvez fossem só para mim mesmo. Talvez eu só quisesse preservar aquela versão de Alice que existiu por um breve período, livre, leve, sorridente. Queria me lembrar dela assim, e não como a sombra que retornava a um lugar de dor. Alguns amigos me perguntaram por que eu não fui atrás. Por que não tentei trazê-la de volta. Mas como você salva alguém que não quer mais ser salvo por você?
Como estender a mão para quem já virou o rosto? Não era sobre orgulho, era sobre entender meus limites. Sobre respeitar minha própria sanidade. Houve noites em que sonhei com ela. Sonhos confusos, em que estávamos de mãos dadas numa estação de trem, mas ela sempre subia no vagão errado. Eu ficava parado na plataforma, observando enquanto o trem partia e levava com ele não só a mulher que eu amava, mas toda uma possibilidade de futuro. Acordava suando, com o peito apertado e o vazio latejando como uma dor crônica. Meses se passaram. Tentei seguir minha vida. Me afastei do grupo de leitura, cortei contato com conhecidos em comum, me dediquei ao trabalho e a mim mesmo. Ainda penso nela, às vezes. Não com raiva, mas com uma tristeza resignada. Porque sei que, apesar de tudo, fiz o que pude. Fui porto quando ela precisou. E mesmo que ela tenha escolhido voltar ao mar revolto, isso não apaga o abrigo que ofereci. Aprendi que ajudar alguém a sair de um relacionamento abusivo é, muitas vezes, um ato de amor sem garantias. Não se trata de ser recompensado, nem de esperar reciprocidade. Trata-se de estar presente, de plantar uma semente de libertação, mesmo que ela leve tempo, ou nunca, para florescer por completo. Hoje, se ela aparecesse na minha porta, provavelmente eu a ouviria. Porque ainda me importo. Mas não sei se abriria espaço novamente. Aprendi, da forma mais dolorosa, que até os salvadores têm limites. E que, às vezes, o maior gesto de amor é deixar que o outro siga, mesmo que seja em direção ao abismo que tentamos evitar. Essa é a minha história. Há de alguém que amou, acolheu, ajudou. E foi deixado para trás por um ex-mudado. Mas que segue em frente, com cicatrizes, sim, mas também com a dignidade de quem fez o certo, mesmo sem garantias. E se há alguma lição nisso tudo, é que amar alguém não significa salvá-lo. Às vezes, amar é deixar ir, mesmo que a alma se rasgue por dentro. Porque, no fim das contas, cada um tem seu próprio caminho. E por mais que eu desejasse ser o destino dela, talvez eu tenha sido apenas uma ponte para que ela se encontrasse, mesmo que decidisse se perder de novo depois disso.